Olá a todos e sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube, Palavra Viva de Esperança. Hoje vamos mergulhar sobre graça pelo passado para aqueles que se dedicam agora a Samuel 12. Se está é sua primeira vez aqui, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você já é assinante, obrigado pela fidelidade. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto de hoje. Graça pelo passado para aqueles que se dedicam agora a Samuel 12. Introdução ao observar suas falhas passadas, seus pecados. Você já se perguntou se teria que sofrer as consequências pelo resto da vida? Você está se perguntando se a situação em que se encontra por causa de seus erros passados agora está impedindo você de ter um relacionamento correto com Deus e de se beneficiar de sua graça? Nossas falhas passadas nos condenam a experimentar o fracasso em nossa vida como crentes de Deus? Na história de Israel, no tempo de Samuel, surgiu a questão. Vamos ler Samuel 12. Este capítulo marca um momento importante na história de Israel, o fim do ministério de julgamento de Samuel, o último dos juízes, e o início da era dos reis. Como diz Samuel na introdução, v2, agora aqui está o rei que caminhará diante de você. Eu andei na sua frente desde a minha juventude até hoje. Andar na frente significa exercer as funções de líder do povo. Como um pastor que caminha à frente de suas ovelhas, este evento de transição de poder destaca duas coisas importantes. Para Israel, o seu pecado ao pedir um rei, e para Deus, a sua justiça e graça. Samuel, em seu discurso, procede em 3 etapas. 1. Uma avaliação da integridade do seu ministério, Vivenda 1:5. 2. Uma avaliação da justiça de Deus, Vivenda 6:13-3. Um chamado à consagração, Vivenda 14:25. 1. Avaliando a integridade do seu ministério, Vivenda 1:5. Samuel começa, nos versículos 1-5, com uma avaliação do seu próprio ministério como juiz. Ele sempre foi honesto, ele não roubou propriedade de ninguém, ele não abusou de seu poder, ele não aceitou suborno para exonerar um culpado, ele ouviu as pessoas que pediram um rei, ele não procurou reter o poder, ele deu-lhes o rei que eles queriam porque ele é honesto, simples em seus modos. Ele pode dizer as duas coisas, eu fiz um rei sobre você, v1, e o Senhor estabeleceu um rei sobre você, v13. Todos são testemunhas de sua integridade, todas as pessoas, seus 2 filhos. Item Samuel também parece tê-los demitido de suas funções como juízes quando soube de sua corrupção. Eles estão convosco e não diante de vós. Item eles próprios não podem censurar nada pela integridade de seu pai Deus. Item ele é uma testemunha contra eles, caso culpem Samuel, o Messias de Deus, seu ungido. Saulo, porque Samuel faz sua própria avaliação diante do povo. Se gabar? Não, trata-se antes de mais nada de demonstrar que o mandato que ele agora transfere para Saul não é uma bagunça que ele terá que limpar, um sistema corrupto. Tudo está claro, nem Saul nem o povo poderão culpar Samuel se ele provar ser um mau rei. É fazer com que o povo perceba gradativamente a grandeza do mal que cometeu ao pedir um rei. Eles não conseguem encontrar desculpa para o mau comportamento de Samuel como juiz. O povo não conseguiu encontrar desculpa em Samuel para o mal que havia cometido. Em segundo lugar, eles também não conseguiram encontrar em Deus uma desculpa para sua culpa. 2. A avaliação da justiça de Deus, Vivenda 6:13. Nos versículos 6-13, Samuel nos lembra que a justiça de Deus é irrepreensível. Quando o povo estava em apuros, na escravidão no Egito, foi Deus quem lhes deu Moisés e Arão. Eles os levaram para a terra prometida onde agora habitam, mas o povo abandonou Deus para adorar outros deuses. Deus então os entregou nas mãos de seus inimigos. Nisso ele estava apenas, o povo estava angustiado. Então imploraram a ajuda de Deus, confessando seus pecados e prometendo servir somente a ele. Novamente Deus lhes deu um juiz para libertá-los. Ciclo de pecado, julgamento, arrependimento. Libertação foi repetido diversas vezes durante o período dos juízes até Samuel. Deus foi justo em seus julgamentos, mas também fiel à sua aliança com Israel e muito lento em irar-se, cheio de compaixão e graça. Qual é então o pecado do povo agora? Vendo a ameaça do rei dos Amonitas, Nahash, chegando, eles disseram não, ou seja, eles não queriam mais um juiz fornecido por Deus como governante, mas um rei. Quando perguntaram a Samuel, capítulo 8, disseram que era porque queriam ser como as outras nações, o que já era uma prova do seu coração maligno. Samuel revela aqui que também foi motivado pelo medo do inimigo, o que demonstra item falta de confiança em Deus. Item uma rejeição da ajuda de Deus, preferindo uma solução humana. Item uma rejeição de Deus como rei. Além disso, Deus havia dito isso no capítulo 8, que se o povo pediu um rei, foi porque mais uma vez o abandonaram como Deus e eventualmente se voltaram para outros deuses. Qual é o julgamento que Deus aplica ao seu povo? Ele lhes dá o rei que eles pediram, como já foi anunciado no capítulo 8.
Ter um rei será uma fonte de infortúnio. Naquele dia você clamará contra o rei que escolheu, mas naquele dia o Senhor não lhe responderá. 8.18 O povo não encontrará desculpa nem em Samuel, que sempre foi honesto, nem em Deus, que é justo. O povo é o único responsável pelos seus pecados. É aqui que a graça de Deus reaparece no facto de ele lhes oferecer mais uma vez a possibilidade de se dedicarem a ele e de estarem sob a sua bênção. 3. O chamado à consagração, Vivenda 14:25 nos versículos 14 a 25. Samuel explica ao povo que sempre é possível para eles e seu rei se unirem em torno de Deus. Mas isso é apenas, v 14, se você temer ao Senhor e servi-lo, e obedecer à sua voz e não se rebelar contra a palavra do Senhor, eles devem, portanto, tomar consciência absoluta do seu pecado e arrepender-se, antes de começarem a vida diária com agora um rei e esquecerem-se de Deus. Eles devem lembrar que estão sob a mesma aliança que seus pais e que sofrerão as maldições incluídas na aliança se rebelarem. V15 Se vocês não obedecerem à voz do Senhor e se rebelarem contra a palavra do Senhor, a mão do Senhor será contra vocês, como foi contra seus pais. Para que realmente entendam a importância deste momento, Samuel invoca Deus para deixe-o fazer um milagre diante de seus olhos. Uma tempestade no meio da colheita do trigo naquela época do ano, que era início do verão. Quase nunca chovia. Adverte o povo que se Deus vai fazer este milagre diante dos seus olhos, é para que se arrependam. V17 Então reconheçam e vejam quão grande é o mal que vocês fizeram aos olhos do Senhor, pedindo um rei para vocês. E Deus responde no mesmo dia com trovões e chuva. Foi mais que um milagre. Foi uma manifestação de sua raiva. O povo é então tomado por um grande temor a Deus e ao seu profeta Samuel. Eles finalmente entendem que a todos os seus pecados acrescentaram o de pedir um rei. Eles sabem que merecem morrer, mas é tarde demais para desistir de ter um rei. Ele já está estabelecido, ungido e coroado. Deus fez questão de lhes dar a vitória sobre os amonitas sob sua liderança. Eles então pedem a Samuel que interceda por eles junto a Deus para que não morram. Samuel não precisa consultar a Deus para respondê-las, pois já sabe a resposta. Não tenha medo. V20 Eles não devem permanecer paralisados pelo medo, mas eles devem manter um tipo de temor a Deus que é bom, aquilo que os impelirá a não se afastar dele e a servi-lo de todo o coração. Samuel enfatiza que este milagre nos lembra que Deus é o único Deus verdadeiro. V21 Se voltarem para outros deuses, na verdade se voltarão para o nada, para as vaidades. Samuel também lhes lembra algo extremamente encorajador. Deus nunca abandonou o seu povo e também não o abandonará quando tiver um rei. V22 Deus permaneceu e permanecerá fiel à sua aliança para a honra do seu nome. Por fim, outra coisa muito encorajadora para eles. Mesmo que Samuel não seja mais juiz para liderar o povo, ele permanecerá profetão Israel. V23 É a vontade do Senhor. Ele não vai parar de orar por eles. Como sempre fez, ele não deixará de ensinar-lhes o caminho bom e reto. O papel do profeta foi esclarecido neste momento para o resto da história de Israel no Antigo Testamento. Não se trata apenas de prever o futuro, mas também de interceder pelo povo e de instruí-lo nos caminhos de Deus. Eles agora estão com um rei. Não podem voltar atrás, mas ainda podem ter um relacionamento correto com Deus. Eles devem dedicar a si mesmos e a seu rei a Deus. V24 Rei não está isento, e nem eles, caso contrário, eles e seu rei perecerão. V25 Naquele dia, eles pareciam querer comprometer-se a servir a Deus. O resto da história mostrará se eles e seu rei serão fiéis. Conclusão então: será que as nossas falhas passadas nos condenam a experimentar o fracasso na nossa vida como crentes de Deus? A situação em que nos encontramos por causa dos erros do passado está nos impedindo de ter um relacionamento correto com Deus? Pelo que vimos hoje, não está aberta a possibilidade de estar em comunhão com Deus. Para isso, o arrependimento é necessário. Devemos primeiro reconhecer que Deus e seu Filho Jesus Cristo não têm mácula. Não podemos culpá-los por nada. Os cristãos ao longo da história cometeram pecados graves, mas Jesus não pode ser culpado por isso. Ele tem sido perfeitamente honesto em seu ministério e continua a ser tão. Nem podemos fazer a menor censura a Deus. Ele demonstrou sua justiça e sua graça simultaneamente. Como? Através do sacrifício de Jesus, ele puniu o pecado enquanto perdoava seus escolhidos que se voltaram para ele. Devemos também admitir que o mal que fizemos é grave aos olhos de Deus e que merecemos a morte. Novo Testamento revela que existe uma morte muito pior que a morte física. A morte da alma para a eternidade longe de Deus, no nada, no inferno. Devemos então implorar a Deus o seu perdão através do único que pode interceder por nós diante dele, seu Filho Jesus Cristo. Você deve se
comprometer a servi-lo de todo o coração e por todos os dias do resto de sua vida, isto é, seguir Jesus sem nunca se afastar dele quando nos convertemos a Deus, ou nos dedicamos novamente a ele, às vezes a situações causadas pelos nossos pecados que não podem ser completamente corrigidas sem causar mais danos. Devemos então permanecer na situação em que nos encontramos, desde que isso não nos leve a pecar mais, e Deus garantirá em sua graça que tenhamos um bom relacionamento com Ele. Vamos ver 1 Coríntios 7, 13 e 24. O que encorajou o povo de Israel naquele dia também é um grande encorajamento para nós. Por mais grave que seja a nossa queda, o nosso desvio do caminho certo, a graça de Deus permanece sempre disponível para aqueles que se arrependem. Assim como Samuel orou pelo povo, Jesus Cristo intercede continuamente por nós e é capaz de nos guiar em todas as dificuldades. A palavra de Deus, da qual Samuel foi o mensageiro e que agora foi transmitido pelos apóstolos de Jesus, pode realmente nos guiar no caminho certo. Tito 2:12. Ensina-nos a renunciar à impiedade, aos desejos deste mundo, e a viver na era presente de uma maneira sensata, justa e piedosa. Se somos os escolhidos de Deus, a quem Ele escolheu para ser seu povo, Ele nunca nos abandonará. E é isso, por hoje é tudo. Espero que esse vídeo sobre graça pelo passado para aqueles que se dedicam agora a 1 Samuel 12 você gostou e aprendeu algo novo. Fique à vontade para deixar um comentário abaixo para compartilhar sua opinião e tirar suas dúvidas. Adoro ler seus comentários. Se ainda não fez, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever para não perder conteúdos futuros. Obrigado por assistir e até breve para um novo vídeo.